com um homem, engravidou, e o filho que lhe nasce ainda vai morrer, porque Deus estava castigando Davi. Ela já havia tido seu coração marcado por um luto, e agora ela olhava aquela situação onde Davi não se posicionava, e ela estava pensando: meu Deus, será que eu vou ter que viver um luto de novo? Será que eu vou perder um outro filho? Deus, mas o Senhor disse que esse era Gedidias, esse era amado do Senhor. O Senhor fez uma promessa, Davi me prometeu que ele estaria no trono. E a Bíblia vai dizer que Deus vai dar uma estratégia para ela. Deixa eu te dizer, mãe, você que está aqui, tem muitas mães que lutam sozinhas, como essa mulher Batseba. Os anos vão passando, o sacerdote não se posiciona, a coisa vai pesando para você. Por falta de posicionamento, a coisa vai endurecendo, vai pesando, e o coração vai sendo machucado. Os filhos estão em perigo, e parece que só ela está vendo. Eu conversei com uma mãe um tempo atrás, eu fiquei até constrangido, porque eu vi que na verdade ela não estava se aguentando. Eu apenas estava conversando com ela algo trivial, mas ela começou a irromper, dizendo que na casa dela, só ela e o sacerdote não se posicionavam, e estava difícil guiar os filhos, as filhas. E eu fiquei ali, meu Deus. E igual Batseba está aqui, preocupada, qual vai ser o futuro de Salomão? Muitas mães estão, mas eu quero te dizer, que Deus vai olhar para Batseba. Eu quero te mostrar um detalhe que faz toda a diferença. Porque quando Davi pecou e adulterou com Batseba, Natã foi igual um raio nas câmeras dele, repreender e dar de dedo na cara dele. Só que agora Natã não vai até Davi, Natã vai conversar com Batseba e vai falar para ela uma estratégia para salvar o filho dela. Tem um comentarista que chega a dizer que ele acredita que Batseba estava orando: Deus, usa o profeta Natã, será que Deus, o Senhor não está vendo essa situação? Se Adonias reinar, meu filho e eu seremos o próximo a morrer. E Deus vai atender os clamores dessa mãe. Deus está vendo, mãe que está aqui, sua dor, seu sofrimento. Deus está vendo a carga que muitas vezes você carrega. Eu sei que hoje é um dia de comemoração, mas por trás de sorrisos de muitas mães aqui, tem um fardo que ela não quer transparecer, tem um peso que ela gostaria que alguém da família visse, percebesse, mas ela precisa se fazer de forte. Batseba está carregando esse peso, e Deus manda Natã falar com ela, porque não foi direto para Davi. Deus manda Natã responder os anseios do coração daquela mãe, e quando ele chega, ele diz: Batseba, você não sabe que Adonias já está reinando, mas vem, eu vou te dar um conselho, para salvar a sua vida e a do seu filho. Deus está dizendo que nessa luta, Ele vai te dar estratégia, para salvar a vida do seu filho. Eu sei, está difícil, mas Deus vai descer com estratégia. E depois que ele conversa com Batseba, eles juntos vão falar com Davi. Deus vai levantar profeta para chacoalhar esse sacerdote. Se está omisso, Deus vai levantar Natã para ir falar com esse sacerdote. Ele não vai deixar essa mãe pesada, com esse peso da família inteira sobre ela, com a vida espiritual dos filhos pesando nos joelhos dela para sempre. Deus vai chacoalhar sacerdotes omissos. É o que eu sinto que Deus está fazendo nessa geração. É o que tem sido muito falado no culto dos homens. E Deus vai dar essa estratégia para Natã. E ele e Batseba falam com Davi. E Davi escuta. Para a graça de Deus, pela glória de Deus, ele os escuta. E imediatamente reúne Salomão. E leva Salomão a reinar oficialmente. Presta atenção agora, Adonias, que estava cercado de homens que batiam no ombro dele: vai que eu estou contigo, nós estamos contigo, você segura Davi, eu bato, você segura. Quando eles veem que Salomão está reinando oficialmente, e que o rei já está ungindo Salomão, todos abandonam Adonias, todos abandonam aquela rebelião, aquela amizade falsa, se desmancha igual manteiga. Adonias fica sozinho na sua rebelião, e ele precisa correr para as pontas do altar, porque ele tinha medo de ser morto, porque naquela época, como eu já expliquei, um rei que ele assumia o trono, ele matava
possíveis rivais. Então, se Adonias assumisse, provavelmente mataria Salomão. E quando Salomão assume, Adonias se desespera porque já sabia o que ia vir sobre ele. Só que Salomão, um pouco mais tranquilo, meio que perdoa Adonias e diz para ele: é o primeiro aviso, não vou te matar, mas se acontecer de novo, você vai pagar com a vida. E Adonias fica um tempo ali. Depois nós vamos ver que infelizmente ele de novo se rebela contra aquela autoridade que havia sido delegada sobre Salomão, e Salomão precisa matá-lo. O que Deus está falando aqui nessa noite é sobre famílias, sobre os papais corretos, sobre sacerdotes se posicionarem, filhos entenderem que não devem buscar amizades que não precisam, filhos entenderem qual é a sua identidade em Deus. E caminhando para o final, eu quero falar mais 3 coisinhas. Alguém pode até perguntar: Diogo, mas por que Davi tinha tanta dificuldade em repreender seus filhos? Poxa vida, ele lutava contra guerreiros, ele lutava contra filisteu. Naquele acampamento, quando Golias levantou, ele demonstrou tanta coragem, na verdade foi o único, mas dentro da sua casa faltava toda essa coragem. E nós vamos ver que esse padrão se desenvolve depois do pecado com Batseba. Não é difícil de entender que entrou no coração daquele homem uma fraqueza moral, uma dificuldade em sentir que tinha autoridade sobre o seu lar. Só que, meus irmãos, quando você estuda a palavra, conhece o Senhor, Ele nos mostra que Ele apaga os seus pecados, Ele nos mostra que Ele perdoa, que Ele purifica de toda iniquidade, de toda impureza, e que Ele te chama de volta ao compromisso e à autoridade que era tua. Nós vamos ver Pedro no Novo Testamento negar Jesus 3 vezes, e depois que ele nega, volta a pescar, se enche de culpa. Jesus vai encontrá-lo na beira daquele mar e vai dizer: Pedro, apacenta novamente as minhas ovelhas. Quem sabe você sente que não tem autoridade na sua casa, você sente que a professora tem mais autoridade, que o parente tem mais autoridade, que o líder tem mais autoridade, mas Deus está dizendo: ainda está sobre os seus ombros a autoridade sobre a sua família. Da mesma forma que Ele não tirou dos ombros de Davi após o adultério, Ele não tira dos teus, caso você tenha caído. Eu também já errei, eu também já fraquejei, já fracassei, já pequei, e Deus levanta o homem cai 7 vezes, mas o Senhor o levantará em todas. Nós somos frutos da graça de Deus nas nossas vidas. A outra coisa que eu quero citar para você, encaminhando para o final, é que Davi tinha um problema estrutural também. A monarquia dificultava demais a relação do pai com o filho. A monarquia criava muitas camadas para um filho conseguir chegar às câmaras do aposento de Davi, que era o rei. Tinha que passar por servo, tinha que passar por um monte de gente, tinha que ter toda uma guarda, uma segurança. Nós vamos ver isso quando Absalão volta do exílio e ele quer falar com Davi. Só que ele fica 2 anos sem conseguir falar com Davi, e ele precisa chamar a atenção de Joabe, queimando as vinhas ali de Joabe para chamar a atenção: eu quero falar com meu pai. Porque a estrutura monárquica, ela dificultava as coisas. Davi herdou aquela estrutura de Saul, e o profeta Samuel avisou: o povo quer um rei, eu vou dar um rei, mas avisa para o povo, esse rei vai cobrar tributos, vai pegar suas filhas para o harém dele, vai usar seus filhos na frente da batalha, não vai ser 1000 maravilhas como o povo está pensando. E aqui nós vemos essa estrutura atrapalhando o relacionamento de um pai com o filho. Eu estou falando não só da estrutura do reinado, mas eu estou falando de estruturas emocionais também. Tem gerações que elas herdam estruturas emocionais de outras gerações. São estruturas que não servem mais para falar com Adonias, não servem mais para falar com Absalão, não servem mais para falar com Amnon. Elas estão envelhecidas e precisam ser mudadas. Eu sei, essa igreja tem um trabalho muito forte na área de cura emocional, na área de inteligência emocional, na área de revisitar traumas do passado. Cadê os homens? Cadê os homens sentando nas cadeiras e aprendendo traumas geracionais? Deus está te dizendo que existem estruturas que Ele quer tirar para melhorar a comunicação do pai com o filho,
mas você precisa participar desse trabalho. E para os filhos eu encerro com uma palavra: não adianta teimar com uma identidade que não foi o teu pai que te deu. Adonias queria porque queria reinar, mas essa identidade o pai não tinha dado para ele. Existem caminhos que ao homem parecem de sabedoria, mas conduzem à morte. Toda vez que nós teimamos contra a identidade que Deus nos deu, nós estamos abrindo espaço para a morte entrar. Deus é quem pode te definir, Deus é quem pode dizer quem você é. Lute pela sua identidade em Cristo, é Ele quem te define. Não abre espaço para a morte entrar, porque Adonias, quando errou o foco da sua identidade, terminou pagando o preço com a morte. Fica de pé nessa noite, dando glórias a Deus. Eu quero fazer uma oração com você para a gente encaminhar para a ceia. E eu queria fazer algo aqui no meu coração que Deus colocou. Queria pedir que você se juntasse com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, se você puder. E faz essa oração comigo. Vamos pedir para Deus visitar os lares. Vamos pedir para o Senhor colocar no coração desse sacerdote, dessa esposa, a sabedoria do alto que todos nós precisamos. Junte-se aí com a sua família e me ajude nessa oração. Seja agora sacerdote sobre a sua casa. Você, esposa, agora derrama a bênção sobre os seus filhos. Filho, você agora intercede pelo coração do seu pai e da sua mãe. Nesses tempos não é fácil ser pai e mãe. Ore por eles, ore comigo. Senhor Deus, nós te apresentamos, Pai, as famílias dessa igreja. Nós te apresentamos cada pai, cada mãe que aqui está. Nós clamamos, meu Deus, para que a tua graça que foi derramada sobre a vida de Batseba e livrou o filho dela da morte, venha ser derramada sobre lares aqui nessa noite. Vai trazendo, Senhor, sabedoria para esse pai, sabedoria para essa mãe. Vai arrancando do coração do filho, meu Deus, se porventura há desejo de assumir uma identidade que não é dele. Estende, meu Deus, a sua destra sobre esses lares nessa noite. Coloca os teus anjos para guerrear. Nós queremos ser, meu Deus, famílias, meu Deus, de pé na sua presença. Famílias que vão saquear o inferno. Famílias que vão, meu Deus, poder ser usadas, meu Deus, nas tuas mãos, para alcançar corações e gerações, meu Deus. Nós te agradecemos nessa noite por cada família, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Continua conosco, nos dando graça e força. Aplauda o Senhor para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus.